Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje a gente vai conversar sobre a história de um rapaz que desenvolveu poderes de ver o futuro, só que tudo perde um pouco a graça quando o futuro que o espera é o fim do mundo. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é A Zona Morta, do Stephen King, publicado originalmente em 1979, com o título original de The Dead Zone, e que também é o 8º livro publicado por ele, o 6º sob o seu nome de verdade. Aqui a gente vai acompanhar a história do Johnny, o Johnny Smith, que quando tinha mais ou menos uns 10 anos, ele bateu a cabeça no gelo, e depois disso ele acabou tendo alguns tipos de sensações, umas breves previsõezinhas ali, nada grave demais. Mas então quando ele tem ali seus 20 e poucos anos, ele sofre um acidente de carro e fica durante anos em coma. Quando ele acorda, ele então, tocando uma pessoa, ele consegue prever o futuro dela ou alguma coisa relacionada a ela. Isso aí parece uma coisa super legal, super bacana, ele pode ajudar diversas pessoas, mas tudo vai mudar de cenário quando ele vai tocar na mão de um político em início de carreira e prever o fim do mundo. Apesar de A Zona Morta não receber muitos prêmios, ele foi um livro que recebeu diversas críticas positivas. Por exemplo, um jornalista da New York Times falou que ler esse livro foi como assistir a um filme muito interessante, mesmo que ele não tenha aí um valor alto para literatura. Um outro jornalista do jornal Washington disse que não é um livro que iria agradar a todo mundo, mas as pessoas que gostassem desse livro iam gostar bastante. Já o jornalista James Smith, do jornal The Guardian, disse que o livro cresce muito em uma releitura e se tornou um dos preferidos dele, do King, e também falou que é um ótimo livro sobre reabilitação e perda. O título A Zona Morta do romance veio da ideia do próprio personagem principal, já que depois que ele acorda do coma, ele tem ali algumas visões, algumas coisas que ele consegue prever no futuro, mas ele chama uma parte do seu cérebro de A Zona Morta, que são algumas informações que ele não consegue acessar, como por exemplo algum endereço ou algum nome de uma pessoa que está ali numa parte bloqueada do seu cérebro, e acabou então dando o título ao romance. Apesar de o livro ser dividido então em 3 partes, é basicamente como se essas partes elas fossem independentes, cada uma com a sua problemática e o seu grande momento, então você não acaba vendo exatamente uma introdução ali, um começo, meio e fim na história, e sim diversas passagens do tempo a gente acompanhando o Johnny. O livro é narrado em terceira pessoa, sendo que basicamente quase toda a história a gente está acompanhando o que está acontecendo com o Johnny, exceto, claro, o período que ele está em coma. Os personagens aqui são muito bem trabalhados, eu gostei bastante da construção deles como um todo, já que são em torno de 5, 6 personagens principais, e mesmo quando o protagonista está ausente, os outros personagens dão conta de manter a história e de manter a gente interessado. O Johnny, claro, sendo o protagonista, é super bem trabalhado. É legal ver o crescimento dele ao longo da história, como você conhece ele, não bota muita fé sobre ele ser esse cara tão legal, e ao longo do livro você vai conhecendo ele mesmo, tudo que ele passa e como ele reage às coisas. Já os outros personagens, é claro, eles caem ali um pouquinho em algum tipo de estereótipo ao longo da trama, mas nada que atrapalhe a experiência. Eu gostei logo de cara, o clima que é construído no começo do livro, ele começa de uma forma bem diferente do que a sinopse propõe pra gente. Eu pelo menos esperava uma coisa totalmente diferente, uma outra abordagem, e o livro não, ele vem por um outro lado, mas de um jeito que é muito legal e te instiga muito a querer ler. E é nesse momento que você percebe o quanto Stephen King já cresceu como escritor desde o começo da trajetória dele, já que mesmo às vezes a história parando em alguns momentos, não falando muito sobre muita coisa, ele consegue te prender, e isso é totalmente mérito da escrita do autor. Pelo menos pra mim, eu não sei se é uma experiência que acontece com todo mundo, pra mim foi aquele tipo de livro que você consegue pegar e ficar horas e horas e horas lendo ele, que ele não te cansa, já que mesmo às vezes dando uma paradinha no ritmo, ele ainda tá contando alguma coisa interessante, ou você tá se preparando para receber aquela resposta que você tanto espera. Aqui de novo o King vai trazer críticas ao fanatismo religioso, e de novo com a mãe do protagonista trazendo esse papel aí pra trama, o que é bem legal, e como ele mostra nesse caso aqui como ela nega a ciência, já que a gente tá falando aqui do caso do Johnny, que recorre a procedimentos médicos e tudo mais, mas em contrapartida também é muito legal porque todas as teorias que ela levanta, tudo que ela fala sobre Deus estar influenciando e tendo uma missão pro Johnny, acaba meio que se tornando de certa forma verdade, o que é bem contraditório, já que a gente está falando de poderes sobrenaturais e paranormais, e então ela fica meio ali naquela posição de tem ou não tem razão. Outra coisa que eu gostei bastante de acompanhar, que eu achei bem interessante, é o cenário político da década de 70 ali,
que o Stephen King vai trazer como fundo para essa trama, de certa forma, já que o personagem quer saber o que aconteceu enquanto ele estava em coma, e ele vai pesquisar sobre todas as nuances políticas que aconteceram. Então foi na década de 70 também que vai acontecer o escândalo de Watergate, o que é bem legal de acompanhar. Claro que eu boiei a maior parte, porque eu não conheço e não entendo todas as implicações, mas é bastante legal como tudo isso, de certa forma, né, impactou o povo americano e como o personagem então corre atrás para entender tudo que está acontecendo à volta dele. Como eu disse, o livro na verdade vai numa direção bem diferente no começo em relação à sinopse. Na verdade, a sinopse, dependendo das pessoas, podem até achar que parece um pouco de spoiler, mas na verdade ela vai meio que se estender ao longo do livro todo, o que pra mim não foi uma coisa ruim saber da sinopse, já que eu comecei a ler e eu ficava esperando que as coisas fossem acontecer, esperando que chegasse naquele momento ali grandioso que ele vai citar, e eu acho que me instigou a continuar a leitura e de certa forma pra mim foi benéfico. Apesar de, como eu falei, a história te prender ali, a forma como o King escreve faz você querer ficar na história e faz você querer saber mais, eu acho que em muitos momentos, se você principalmente não sabe a sinopse, se você não sabe pra onde a história vai, ela fica ali um pouco meio perdida, porque a gente vai realmente acompanhar o Johnny ali após ele se recuperar, e eu acho que é justamente pra dar essa sensação de tempo perdido, de parece que a vida dele não vai pra lugar nenhum, já que ele perdeu boa parte dela, que você realmente não entende pra onde o livro tá te levando. E talvez para as pessoas que não estejam ali tão focadas em continuar, pode ser uma coisa que faça desistir do livro. Outra coisa que o livro faz é introduzir um personagem principal ali, que vai ser, na verdade, o antagonista da trama, bem de forma sutil no começo do livro, e ele vai aparecer bem pinceladamente boa parte da narrativa até ele realmente entrar pra história, mais pro final do livro. Isso me incomodou um pouco no começo, porque eu queria saber um pouco mais sobre esse personagem, entender as motivações dele, mas eu acho que realmente esses pontos que ele vai pincelando ao longo da trama é o suficiente pra você entender o caráter dessa pessoa que vai, enfim, fazer o desfecho do livro. Como eu disse, você não conhece o Johnny logo de cara, você não entende bem por que ele é aquele cara tão legal. Até no começo eu estava super suspeita sobre ele parecer ser legal ou se ele estava realmente fingindo, mas ao longo da trama você vai acompanhando, entendendo um pouco mais da cabeça dele, como ele recebeu esse dom que ele tem e como muitas vezes ele, enfim, não queria ele não pediu por isso, e você consegue ali ir aos poucos gostando dele e entrando na história como um todo e ficando do lado dele a maior parte. Mas como eu disse, ele vai enfrentar ali alguns problemas que são bastante passageiros, que se resolvem rapidamente, de certa forma, e realmente dá aquela noção de que você não sabe pra onde ele tá indo e por que ele tá passando por aquilo. Mas enfim, a terceira parte traz essa resposta e é muito bom. Esse me pareceu ser um livro do King que tem um tom bem mais sério, ele vai tratar ali diversos temas como moral, sobre o caráter das pessoas. Claro que vai trazer ali um toque um pouco mais sobrenatural, com, enfim, todo esse poder do Johnny de conseguir ver o futuro, mas eu acho que o foco mesmo do livro é no personagem, é nos dilemas morais que ele vai enfrentar, como que ele vai lidar com tudo isso e, enfim, tem uma super discussão pro final que eu não vou falar, porque é um spoiler muito grande. A parte mais difícil desse livro, na verdade, foi ler sobre o antagonista, que é o Greg Stinson, que no caso é o político ali que ele vai prever o futuro. E é realmente difícil de acompanhar toda essa construção desse personagem, que é basicamente um cara mau e escroto, e um político que se baseia ali no povo que tá cansado de ver a velha política acontecendo, vendo as coisas sendo sempre da mesma forma, e ele vem ali com todo o seu mau caráter e tenta construir a ideia de um cara que veio para mudar as coisas, fazendo promessas que ele não pode cumprir e que, enfim, traz ali a visão do Messias. Qualquer comparação com a realidade não é mera coincidência. Detalhe que esse livro foi escrito então há 40 anos atrás, e essas coisas a gente ainda vê acontecendo, inclusive no Brasil 2018. É ruim acompanhar isso, dá um ranço muito grande e cada vez eu fiquei mais brava lendo sobre isso. Mas isso é um puta mérito do autor de construir um personagem tão real. Em 1983 foi lançado um filme baseado então no livro, dirigido pelo David Cronenberg, que vai trazer então no elenco o Christopher Walken como Johnny Smith e o Martin Sheen como Greg Stilson. Começando então a falar um pouco sobre as minhas impressões sobre o filme, eu na verdade não gostei muito dele, começando pela escolha do elenco. Eu achei que o elenco foge muito de tudo aquilo que o
que o próprio livro propõe, começando inclusive com Christopher Walken como Johnny Smith, já que o ator, na época que ele fez o filme, ele tinha 40 anos, e o personagem do Johnny vai ter ali 22, 23 anos quando começa a história. O que eu acho que dá aquela ideia super, muito na frente. Ele é um cara super imaturo, ele tem a vida inteira pela frente, e ele tem um relacionamento quando ele sofre esse acidente que deixa pra trás, e eu acho que essa ideia ali do Christopher ser um pouco mais velho não dá essa sensação de a vida inteira pela frente e o desespero ali de ter perdido alguns anos de vida, que provavelmente não aconteceria com um cara um pouco mais velho. A forma como eles escolhem também introduzir os personagens não funciona de jeito nenhum se você conhece a história original, já que os pais dele vão aparecer de uma forma ali depois do acidente dele, eles já aparecem um pouco antes. A forma como ele se relaciona com a Sarah, que é, no caso, a menina que ele tem um relacionamento antes do acidente, é totalmente deturpada ali, já que no livro eles têm um relacionamento ali que acabou de começar, e é justamente todo o problema envolvendo isso, já que não tinha uma grande promessa de os dois ficar juntos, e ainda passou esse tempo e eles perdem um pouco a conexão. Já no filme eles já têm um relacionamento mais sólido, e que eles até pensam já em se casar, e enfim, quando passa esses anos é meio estranho ela perder esse laço com ele tão rapidamente. E eu acho que essa construção foi totalmente equivocada. Claro que o roteiro optou por focar principalmente na terceira parte do livro, que é a parte que realmente vai impactar, vai trazer a história do político e tudo mais, que é o grande desfecho do livro. Mas eu acho que todo o resto dele é muito importante para construir esse momento, pra gente estar preparado, principalmente na construção do Johnny e saber o que ele vai fazer, quase que prever quais as decisões ele vai tomar. E o filme faz isso de uma forma super corrida, as coisas acontecem muito rápido, se solucionam muito rápido, o que dá ali um toque de tudo é meio irrelevante pra história. Essa acho que foi a primeira adaptação de uma obra do King que eu realmente não gostei, que eu achei que realmente não funcionou em diversos aspectos. Pra mim foi como se eles pegassem todos os pontos que deixam a trama super legal e meio que deixassem de lado ou passassem por cima, deixando ali só a parte que é um pouco mais arrastada e sem muita emoção. E, enfim, acho que o protagonista não captou realmente o que o personagem queria propor. Enfim, não gostei. Eu queria muito que fosse investido e feito um remake desse filme com um elenco super bacana, talvez um roteiro retrabalhado, ia ser bem legal. Mas eu entendo que o livro traz muita coisa acontecendo, tem muitas coisas que acontecem ao longo da trama, e talvez um único filme não fosse capaz de abordar isso de uma forma mais correta e talvez tivesse que ser dividido. Mas enfim, acho que com certeza conseguiriam fazer um melhor trabalho do que foi feito. E além de tudo isso que eu já falei sobre o porquê de eu não gostar desse filme, ele foi traduzido pro Brasil como Na Hora da Zona Morta, o que não faz sentido nenhum. Na hora da Zona Morta, amor? Por que na hora? Você tá falando do cérebro do cara. O que tem a hora? Ai, que horror. Em 2002 foi lançada uma série de televisão com o mesmo título, The Dead Zone, para adaptar essa história e traz como protagonista o Anthony Michael como Johnny Smith. Foi uma série de aparentemente bastante sucesso, já que durou aí 6 anos, tem um total de 6 temporadas, e ela tem uma pegada um pouco diferente do livro, já que eu acho que a primeira temporada, eu não cheguei a assistir, mas a primeira temporada vai tratar ali boa parte da história do livro, e a partir da segunda elas já vão se divergir um pouco. Pelo que eu li, a série vai trazer alguns aspectos um pouco diferentes do livro, justamente para conseguir seguir em frente, passando a história e ali conseguindo se manter. E segundo o que eu pesquisei, o final do livro vai aparecer na série ali de alguma forma como uma visão do personagem, o que teria acontecido com ele se ele tivesse tomado outras atitudes em vez da que ele tomou. Enfim, vai trazer ali quase que uma referência ao livro, mas vai seguir por outro caminho, o que faz total sentido. Também a organização dos personagens vai ser um pouquinho diferente, já que, por exemplo, ele e a Sarah vão ter um filho antes do acidente. Quando ele sofre o acidente, ela já está grávida. Então, quando ele acorda, o filho dele já tem ali alguns anos. E, enfim, vai trazer um pouco mais de carga dramática nesse sentido para a história da série. Algumas curiosidades, então, envolvendo a história do livro e do filme, de certa forma, é que os Duffer Brothers, que são os responsáveis pela produção do Stranger Things, confessaram que eles se inspiraram muito em Zona Morta para compor toda a história
de Stranger Things. Na verdade, eles citam diversos livros do Stephen King, mas o Zona Morta tá entre eles, e é claro que para quem assistiu a série consegue ver um pouco desses elementos. Agora, algumas conexões da Zona Morta com o universo Stephen King. Eu sei que em Cujo, um cara que o Johnny vai ajudar a pegar, que eu não vou falar muito sobre porque é meio spoiler e eu acho que é uma parte super legal do livro, vai ser citado então em Cujo como um cara que aparece em história para assustar crianças ou algo do gênero. É também em Zona Morta que acontece a primeira aparição de Castle Rock. Claro que ele vai pra lá pra fazer algumas coisas, não se passa inteira em Castle Rock, mas ele viaja em algum momento pra cidade e é bem legal ver a construção e o começo de todo esse universo que vai surgir. Outra coisa bem bacana que acontece ao longo do livro é que uma personagem vai falar que os poderes do Johnny são bastante similares ao da Carrie, do livro Carrie a Estranha. E é bem legal que ele trata como se o livro realmente existisse nesse universo do Zona Morta, que é tipo quase que Inception. O personagem George Bannerman, que vai aparecer ali como xerife da cidade de Castle Rock, também vai voltar em algumas outras histórias, como é o caso do próprio Cujo, como eu citei, e também no conto O Corpo, que está contido nos 4 Estações. Ele também vai ser citado ali numa matéria de jornal no livro A Caixa de Gwendy. Enfim, de uma forma geral, foi um livro que eu gostei bastante. Eu achei que realmente ele peca em alguns momentos no ritmo, o que não aconteceu pra mim por eu ter lido a sinopse e por eu estar com muita vontade de chegar nessa parte da história. Mas eu acho que ele peca realmente ali, e pra quem não sabe, ele parece um pouco tá à deriva, às vezes, indo pra lugar nenhum. Mas pra mim foi um livro muito bacana por todas as coisas que eu citei, todas as problemáticas que ele traz, as discussões que ele levanta. Na verdade, tem uma discussão no final do livro que é super, super, super legal e que eu não posso falar porque é spoiler. Enfim, mas que realmente traz uma outra visão do King, uma outra abordagem que me fez simplesmente adorar a história. Eu acabei dando então pra ele 4,5 estrelas, chegou bem perto de 5 estrelas. E ele entrou em 3º lugar do meu pódio, tirando então Sombras da Noite. E, enfim, leiam Zona Morta, é muito bom. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários tudo o que você achou. Se você ainda não leu e quiser ler, compra aqui embaixo também com o meu link, que você ajuda a apoiar um pouquinho o Li no Livro. Também compartilha com outras pessoas para chegar esse vídeo em mais lugares. E também se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre estar por dentro de tudo que tá rolando por aqui. E a gente se vê então mês que vem em A Incendiária. Para, mosquito! Algumas coisas.